Jesus Cristo, por onde passava, ele ensinava as crianças, os jovens, os adultos e os anciões, levando o Evangelho, a palavra da salvação, e entregando a cada um a semeadura, a semente da boa fé, o crescimento e a justiça. Jesus Cristo ensinava até mesmo usando parábolas e usando o que o seu Pai ordenava fazer, curando, sarando, libertando, transformando vidas, fazendo o impossível se tornar possível, trazendo cura àquele que não tinha mais esperança, trazendo liberdade àqueles que estavam aprisionados, libertando até mesmo os gadarenos. E onde o Senhor Jesus passava, ele ensinava e discipulava o seu povo. E ele mesmo instituiu discípulos para cumprir a sua obra, para levar o Evangelho, e o povo o seguia. Jesus Cristo sempre cumpriu com tudo que prometeu. Manso e humilde de coração, ele sempre fez a obra completa. Num certo dia, um dos seus discípulos o traiu, o vendeu por moedas e entregou o Senhor Jesus aos soldados. E os soldados encontraram o Senhor Jesus. Pegaram o Senhor Jesus e levaram até o madeiro sem valor, aonde o amarraram no tronco, o prenderam e o chicotearam. E Jesus não murmurou, não questionou, não reclamou, porque ele sabia que teria que ser cumprido um grande propósito. E eles o tiraram do tronco, cansado de todo o sofrimento, mas ele não abriu a boca para questionar, e ele foi levado à prisão. E lá ele foi colocado, onde os sacerdotes planejaram e tramaram contra ele. E tudo aconteceu da forma que o Senhor ordenou. E certo dia, um dos seus soldados foi ordenado que levasse Jesus até Pilatos, o chefe dos soldados, onde ele foi colocado à frente da multidão. E lá também levaram um prisioneiro chamado Barrabás. E Barrabás foi levado também à frente do povo. E Pilatos ordenou e perguntou: povo, vocês querem soltar Jesus ou Barrabás? E o povo gritou. E Barrabás foi solto. E Jesus voltou para a prisão. Sem questionar, sem murmurar, sem se justificar, Jesus foi levado para cumprir o grande propósito do Senhor. E os sacerdotes tramavam e agendaram e marcaram a crucificação do Senhor, onde o propósito do Senhor se levaria. E o Senhor fez a obra por completo e não deixou que nem mesmo o homem parasse a boa obra dele. E Jesus foi levado a ser crucificado. Junto no caminho, colocaram uma coroa de espinhos no Senhor Jesus. E os soldados o levaram. No caminho, o chicotearam. Jesus caía e levantava, levando o madeiro sem valor,
por amor a nós todos que aqui estamos. E o povo olhava, a multidão olhava e não podia o ajudar. Com sede, em vez de água, colocaram vinagre e deram ao Senhor Jesus. Mas Jesus não murmurou. Jesus não murmurou, não questionou. E seguiu na caminhada. E tudo foi se cumprindo, conforme o Senhor ordenava. E crucificaram o Senhor Jesus. Crucificaram o Senhor Jesus. Ele que ordenou a muitos a levar o Evangelho. Ele que era seguido por multidões. E ele gritou: Pai, por que me desamparou? Mas não foi o Senhor que desamparou. O pecado estava sendo levado na cruz do Calvário. E o véu se rasgou e tudo foi consumado para a honra e glória do Senhor. Jesus Cristo parte da terra para o céu. E o Pai o glorificou. E o dia se tornou trevas. E o povo reconheceu: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E ao passar das horas, depois que Jesus foi levado à morte, o soldado foi com uma lança e o transpassou. E viu o soldado, em vez de sair sangue, saiu água do Senhor Jesus. E ele falara: realmente, ele não é desse terreno. E Pilatos ordenou que retirassem Jesus da cruz para levar para o sepulcro. E os seus servos, seus discípulos ficaram entristecidos e se reuniram para lamentar a morte do Senhor. E eles diziam: o verdadeiro profeta morreu, aquele que curava, sarava e libertava. Mas eles mesmos sabiam que a palavra do Senhor se cumpriria. E Jesus Cristo cumpriu o que ele prometeu. Ele deveria de ser levado e cumprir o que o seu Pai ordenou. E o homem das vestes brancas retornaria a esse mundo. Mas certo dia, Maria Madalena foi à porta do sepulcro, lá onde Jesus Cristo estava sepultado, e deparou-se Maria Madalena que a porta do sepulcro estava aberta, e ela saiu correndo à multidão, correndo aos discípulos e disse: Jesus não está lá, levai Jesus, está aberto o sepulcro. E os discípulos foram até lá, e um deles disse: realmente está se cumprindo o que Jesus Cristo falou. E Jesus Cristo não estava mais lá. E novamente
Maria Madalena retorna ao sepulcro e lá encontrou um anjo à cabeceira e outro aos pés. E lá ela questionou: onde está o meu Senhor? Onde o colocaram? E Jesus Cristo próprio se apresentou: por que choras? Quem é você? O jardineiro? Foi isso que ela questionou, achando que fosse. Mas Jesus disse assim: a quem procuras? E ela o reconheceu: Rabone, que quer dizer Senhor. E ele disse assim: vai e diga aos discípulos que me encontrou. E Maria Madalena foi aos discípulos e disse: eu encontrei Jesus. Jesus vive. E eles ficaram espantados. E o próprio Senhor Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E Maria Madalena falou a Tomé também. E Tomé disse: eu só acredito vendo. E Maria Madalena se retirou. E dias depois o Senhor Jesus se apresentou a Tomé e disse: toque em minhas mãos. E Tomé disse: mestre, me perdoa. E tudo se cumpriu, onde Jesus Cristo foi levado a subir ao trono da glória, se assentar à direita do Deus Pai, porque o Deus Todo-Poderoso o glorificou. E o mesmo Cristo que é glorificado nos céus, é Ele que se faz presente pequeno, é Ele que se faz presente nesse altar. Então, amada igreja, se coloque de pé para adorar ao Senhor e para reverenciar a Ele que é poderoso, que é majestoso e que pode todas as coisas. É Ele que traz a vida, é Ele quem renova a esperança. O mesmo que está aqui nos abençoando, está aqui trazendo restauração para as vidas e renovação para cada casa, para cada família. Já foi consumado e o véu já foi rasgado para a glória de Deus. Então nós fazemos parte dessa geração eleita. Entre pelas portas que o Senhor Jesus abriu para nós. E hoje, data, primeiro dia da campanha de portas abertas, foi o Senhor Jesus quem abriu essa porta para todos nós. Entre pelas portas e desfrute do melhor do Senhor para viver com o sobrenatural, o surreal do Senhor para cada um de nós. Aleluia. Hoje me acerto à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho do prato e posso desfrutar. Feche seus olhos, amada igreja, e fale com o Senhor nesse momento. Peça ao Senhor, porque o altar contigo é um altar de cor de vida, e quem é o dono desse altar tem poder sobre todas as coisas. E é Ele que vai renovar a cada um de nós, porque Ele não está morto, Ele vive e reina eternamente, e é Ele que vai transformar a cada um de nós. Aleluia! Em seu sangue derramou, poderoso Deus, maravilhoso Deus, aleluia! Busca o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Se ainda há pecados ou se está pecando, peça perdão a esse Senhor Jesus maravilhoso. Ele já levou nossos pecados e Ele é capaz de te perdoar por todo o mal que cometeste. E o mesmo que vive ontem, e vive hoje, vive eternamente, vive para sempre. E é Ele quem pode transformar o pão em vinho. É Ele que pode transformar as nossas vidas da água para o vinho.
Somente Jesus Cristo é o Senhor. Já foi consumado. O véu já foi rasgado. Então começa a gerar o teu milagre sobre o seu lar. Entre por essa porta. Porta de milagre, porta da luz.